Hoje a gente vai restaurar um microscópio do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Preciso contar pra vocês que eu amo microscópio desde que eu era criancinha. Eu e meus irmãos, a gente tinha um microscópio infantil e depois a gente ganhou um kit em que você conseguia montar vários instrumentos ópticos, tipo luneta, caleidoscópio e até um microscópio. Tem um vídeo em VHS que meu pai gravou em 1989 que mostra eu com 7 anos mexendo nesse bichinho aí. Então eu sempre sonhei em ter aqui no Manual do Mundo um microscópio decente, um microscópio profissional que a gente conseguisse ver coisas direito, que não fosse tudo sujo por dentro ou difícil de arrumar a amostra ali embaixo. E um microscópio desses é caro pra caramba. Só que esses dias eu descobri que tem uns sites brasileiros que reúnem várias lojas de coisas antigas e lá você consegue comprar coisas meio que num leilão. Quem der o melhor lance leva. Eu entrei, arrematei uma flauta de pan, que é aquela flauta de bambu, uma máquina de escrever que as meninas estão pirando e esse microscópio aqui custou R$230. Mas, Iberê, vamos combinar, né? Será que o Manual do Mundo não tinha dinheiro pra comprar um microscópio de todas essas câmeras aí? É pão duro na hora de comprar um microscópio. Sinceramente, se eu posso comprar um microscópio usado, profissa. Se esse microscópio vai ser usado em vários vídeos e mais, vai render um vídeo só do microscópio, pra que eu vou comprar um novo? Mas vamos lá, esse bichinho aqui é muito mais parrudo do que eu tinha quando era criança. Primeiro que ele é da Nikon, que é uma marca japonesa que faz câmera, uma marca top. Segundo que toda a estrutura dele é muito forte e ele tem microajustes. Eu consigo subir e descer aqui, por exemplo, por um botão grande e fazer um ajuste fino no botão pequenininho. Esse ajuste também serve para amostra, olha só. Independente da qualidade da lente, isso aqui ajuda muito na hora de você encontrar o que você está procurando e na hora de focar o objeto. E ainda tem todo um controle de luz aqui embaixo, que você consegue direcionar melhor a luz, você instala uma luz por baixo do microscópio. Essas coisas vieram todas desmontadas, eu preciso ver se vai funcionar ainda. Então vamos fazer o seguinte. A princípio esse microscópio nem funciona. Ele está desmontado, a lente está quebrada, tem umas peças que estão bambas e eu vou tentar deixar 0 km. Tem que ser um instrumento que a gente use aqui no Manual do Mundo nos vídeos para mostrar coisas para vocês. Fechou? E ao mesmo tempo nesse vídeo você aproveita para entender como é que funciona um microscópio. Vamos começar por essa peça que está solta. Isso aqui é a ocular, onde fica a lente que fica mais próxima do seu olho. Ela vai ampliar o que foi enxergado aqui pela objetiva. A lente está extremamente suja. Vamos desmontar isso aqui. Ai, tem duas lentes. O problema é se a gente não decora a posição que tava a lente e coloca ao contrário. Será que dá muita diferença? Vou limpar com álcool isopropílico. Olha que coisinha mais linda. Aqui já tem uma estrutura que eu quero tirar. É um araminho que ele fica na frente do que você está vendo, que serve para apontar alguma coisa que está no microscópio. Então você encaixa uma célula ali, você vai mostrar para um colega de trabalho e você fala, ó, tá exatamente naquele ponto, ali no apontador. Mas para os vídeos do Manual do Mundo a gente tem edição, né? Então isso aqui vai mais atrapalhar do que ajudar. Nossa, você acha que limpou, tá uma sujeira só. Desmontar tudo de novo. Vou usar um papel aqui que é especial para limpar a lente de câmera. Ele não deixa resíduo. Melhorou muito, mas tá longe de estar perfeito. Se esse microscópio é bom, não sei, mas que é bom pra gente enxergar a sujeira que tá na lente, viu? Falar pra vocês. Não tá perfeito, mas também não tá vergonhoso. Vamos lá, acho que dá. Dentro dessa caixinha existe um espelho, porque você olha no microscópio assim, ó. Então alguma coisa precisa desviar a luz pro seu olho. Confessar pra vocês que depois que eu montei apareceu um monte de sujeira que não tava. Tenho a impressão de que quando rosqueia cai um monte de pozinho em cima da lente. Acho que era isso mesmo. Ocular e espelho limpinho. Por via das dúvidas eu vou botar um papel alumínio aqui pra proteger esse negócio. O pessoal que limpa microscópio, essa hora deve estar querendo pular no meu pescoço, que eu devo estar fazendo tudo errado. Mas enfim, é o que eu tenho aqui pra fazer agora. Fazer o quê, né? Aqui tá bem sujinho também. Essa parte que gira chama revólver. E aqui você consegue selecionar qual lente, qual objetiva você vai usar lá na frente. Cada objetiva tem uma ampliação diferente. Nesse microscópio aqui, 4, 10, 40 e 100.
Mas isso é multiplicado pela capacidade da ocular, que eu não faço a menor ideia de quanto é, mas geralmente é 10, 15. Se for 10, por exemplo, o 100 vai virar 1000, vai aumentar 1000 vezes. Geralmente a gente não precisa de tudo isso. Uma coisa que a gente percebe aqui é que a de 100 já foi trocada. Não é a lente original desse microscópio, ela é diferente das outras. Como que eu vou saber se esse negócio tá limpo? Ela vem até com uma molinha. Provavelmente é porque as pessoas encostam sem querer na amostra. Vamos ter que fazer um teste aqui. Eu vou colocar a ocular e vou ver se dá pra enxergar alguma coisa. Se eu conseguir enxergar, não quer dizer que o microscópio tá bom, porque essas outras peças aqui, ó, olha só isso. Tá bambo. Tá tudo meio enferrujado, sei lá, tá descascando, tem que dar um trato. Ah, eu sabia que essa minha chavinha um dia ia servir pra alguma coisa. E aí você descobre por que vendem esse microscópio na loja por esse preço, porque o parafuso tá espanado e você nunca vai conseguir tirar o parafuso. Ele encaixa, você não vai precisar tirar o parafuso mesmo, porque ele encaixa sem precisar tirar todos os parafusos. Pronto, olha que belezinha. Precisa de muita luz pro microscópio funcionar, e é por isso que ele tem esse fio, porque embaixo tem uma lâmpada, 110, 30 watts. É claro que veio sem a lâmpada, né? E agora eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Logo que esse microscópio chegou, eu fui ver se a lâmpada estava funcionando, descobri que não, e fui procurar na internet o modelo da lâmpada. Sabe quanto ele custa? R$600. Mas a gente tem uma de máquina de costura aqui que talvez sirva, que custou uns R$10. Olha só, ela não é 30 watts, é 15 watts, metade, mas encaixar, encaixa. Torçam por mim. Olha a luzinha saindo daqui. Vou colocar qualquer coisa ali pra ver, um pedaço de papel. Só pra gente ter uma ideia se isso aqui funciona de algum jeito. Ah, eu preciso mostrar pra vocês as fibras do papel. Olha que lindo. Isso tá no aumento de 4 vezes. É isso mesmo? Não, tá no de 10. Vamos colocar no de 4 pra ver. É, gente. Tô começando a achar que eu acertei na hora de comprar esse microscópio, viu? Olha ali, as fibras da celulose, no 40. O problema é que agora, como eu não tô usando aquela chapinha de vidro que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, a textura fica muito em 3D, ela tem que ser mais achatada. Então ela desfoca o pedaço que tá mais alto, foca, a profundidade de foco é muito curtinha do microscópio. Então por isso que as coisas têm que estar em lâminas bem finas para você conseguir focar tudo. Mas só de olhar um pouquinho, eu acho que a gente tem uma baita máquina na mão. Vamos consertar direito. Um dos grandes segredos de consertar microscópio é variar as camisas. Eu vou colocar um papel alumínio nessa chapinha porque eu quero que ele reflita a luz. Então ele vai por baixo da luz no momento em que eu fechar aqui o microscópio para ver se aumenta um pouquinho a iluminação. Acho que deu diferença sim, viu? Eu quero tirar essa lente que tá embaixo, que ela concentra os raios de luz. Tá suja. O que a gente vê não passa por essa lente, tá? Ela só vai jogar a luz no lugar exato da amostra que eu tô vendo. Mas é bom tá limpa, né? Já que a gente tá dando um trato geral no microscópio. Chegou a hora de mexer nessa pecinha esquisita aqui. Ela é o condensador e a função dela é jogar a luz exatamente do jeito que a gente quer na amostra que está sendo analisada no microscópio. Então, aqui ela tem um filtro azul. Eu não sei se todos os condensadores têm esse filtro azul, mas essa luz que a gente está jogando é muito amarelada, então ela vai neutralizar um pouco isso. Ela também tem um conjunto de lentes que vai focar a luz e um diafragma, ela consegue abrir e fechar como se fosse uma máquina fotográfica, olha só. São muitas lâminas que fecham e abrem. Isso é muito parecido com a nossa íris, com o nosso olho. Quando tem muita luz a gente fecha, quando tem pouca luz a gente abre. Agora tá limpinho, limpinho. O condensador vai nessa peça que deixa a gente aproximar e afastar aqui da amostra. Isso aqui serve como uma espécie de foco. Só que já veio solto, ele não estava preso aqui. Inclusive o parafuso que prende, sabe lá Deus onde tá. Então eu vou tirar esse negócio e tentar colocar o parafuso. Olha que belezinha. Essa aqui é a engrenagem que faz esse mecanismo subir e descer. É muito parrudo, muito bem feito. Você tem muito controle do foco. É gostoso até girar para cima e para baixo ali, que você percebe que o negócio é robusto. Mais uma vez prova que talvez eu tenha feito um bom negócio. Agora tem um buraco de parafuso ali que eu vou ter que tentar encaixar algum parafuso que não é do microscópio. Eu acho que o parafuso tava ali o tempo todo e eu não vi. É um parafuso desses de chave Allen que o lugar do encaixe do parafuso fica dentro do parafuso, mais ou menos que nem esse aqui, ó. Ó, o encaixe dele tá aqui, você não consegue nem ver, não tem cabeça.
Era isso mesmo. Tem dois parafusos aqui que eles estão quase espanando. Se eu forçar um pouquinho mais, o parafuso espana e aí que não vai sair nunca mais na vida. Então eu vou tentar dar manutenção sem tirar essa platina, eu vou tirar as peças que estão presas nela. Isso aqui é uma das coisas mais importantes do microscópio, porque eles mexem na amostra. Você tem um controle vertical e horizontal, ou melhor, XY da amostra. Você consegue colocar ela para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então se você está enxergando ali, você enxerga uma célula, pô, eu queria que ela tivesse um pouquinho para lá. Num microscópio mais simples, você tem que botar o dedo, ajeitar com a mão e tal. Nisso aqui não. Você vai por esses dois botões. O problema é isso aqui, ó. A peça tá completamente solta. Eu tô rezando para só apertar o parafuso e resolver. Parafuso apertado, parafuso apertado. Ah! Justinho, como se fosse zero. Essa platina tá nojenta, hein? Eu não posso jogar o spray direto lá, porque vai pegar na lente. Passar um óleozinho com o papel higiênico. Sinceramente, eu nem sei se o que eu tô fazendo é recomendável, ficar passando esse óleo em tudo quanto é coisa, mas ele limpa bem. Se eu tirar o resíduo depois, a coisa fica brilhante, fica chique demais. Aproveitar para limpar a base, né? Que ela também tá cheia das coisas aqui. Olha só, a última manutenção foi feita em 2007, faz 16 anos. Se você tá assistindo esse vídeo e você tem menos de 16 anos, isso aconteceu antes de você nascer. Essas garrinhas que vão prender a amostra chamam pinças, mas eu não encontrei o nome dos botões que controlam a posição das pinças. Vamos instalar de volta, com muito carinho. O pessoal que dá manutenção de microscópio vai ficar reclamando, mas tem um negócio. A profissão de vocês está valorizando nesse vídeo aqui, viu? Porque eu vou falar que não é fácil, não. Teoricamente, o bichinho tá bonitinho, tá funcionando tudo de acordo. As lentes estão relativamente limpas, tirei tudo que era sujeira da máquina em geral, os desalinhamentos aqui que estavam acontecendo não estão acontecendo mais e eu vou mostrar por que servia aquele botão. Dos dois lados a gente tem essas rodas grandes, elas servem para subir ou descer a platina, essa que é a mesa do microscópio. Se eu mexer no botão grande, que é o ajuste macrométrico, ela vai descer um monte e isso vai fazer com que eu consiga focar. Mas também tem um ajuste fino, que é o ajuste micrométrico, que ele é feito nesses dois botões que estão aqui por fora, são os botões menores. Isso faz muita diferença na hora de focar no microscópio. E aqui tem uma outra rodinha que eu descobri agora para que ela serve, é que ela deixa esses outros botões mais duros ou mais soltos. Então eu consigo deixar bem soltão aqui, ó. Conforme eu vou endurecendo, vai ficando cada vez mais difícil, ao mesmo tempo mais preciso para mexer. Como que eu não tive um negócio desse antes na minha vida? É muito legal. Falta uma coisa muito importante. Esse microscópio não é exatamente para mim. Se tem um prazer que eu tenho na minha vida é mostrar as coisas para vocês. Quando eu vou viajar, eu quero tirar foto para mostrar. Quando eu faço uma experiência, eu quero mostrar. Eu quero que vocês aprendam juntos. E não dá para eu pegar cada um, dar a mão e trazer para olhar com o olho aqui no microscópio. Eu vou ter que dar um jeito de gravar o que está acontecendo aqui dentro. Então uma coisa que faz tempo que a gente queria fazer no Manual do Mundo é construir um suporte para encaixar o celular aqui na ocular do microscópio, encaixar exatamente a lente dele e ficar fácil de gravar. Porque todas as vezes que a gente tentou fazer isso é muito no improviso, é muito na tentativa e erro. E aí sim vocês vão poder ver um risco de lápis muito de perto e é muito bonito. O que eu tô pensando em fazer é o seguinte, prender uma peça aqui no tubo do microscópio, ou no canhão, né, o nome desse caninho aqui, e ela que vai sustentar o celular. O problema é que eu tenho que ter um ajuste fino do celular, eu tenho que ter um ajuste para ele ir para trás, para frente, eu não quero ficar fazendo gambiarra, tem que ajustar no parafuso. O microscópio é todo bem ajustadinho, não vou botar o celular tudo de qualquer jeito, né? Acabou a fase de reparo, começou a fase de projeto. Eu vou desenhar as peças para cortar no laser e eu estou usando aqui o Autodesk Fusion, que é um software que a gente já ensinou a mexer no curso Manual Maker. Mas vamos combinar que quem manja mesmo de ensinar tecnologia pela internet é a Alura que está com a gente nesse vídeo. Eles são simplesmente a maior escola online de tecnologia do Brasil e tem cursos completos de programação, ciências de dados, design e até inovação e gestão. E o legal de tudo isso é que o foco é nas habilidades que você vai precisar na vida real mesmo, sem enrolação. É perfeito para quem está querendo dar uma turbinada no currículo ou até encontrar uma nova área para seguir como carreira. Para acessar os cursos, conhecer, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e entrando por aqui você ainda tem 10% de desconto em todos os planos que a Alura oferece. Eu tenho certeza que se você entrar você vai querer fazer mais de um curso, não tem problema, porque se você se cadastrar na Alura você tem acesso a todos os cursos que a plataforma oferece. E olha que são mais de 1000. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito.
Vou confessar pra vocês que essa é uma das tarefas que eu acho mais legais de fazer, que é projetar uma coisa que vai ser construída do zero. O detalhe é que o laser corta em 2D e eu tenho que pensar em 3D, então eu quebro a cabeça pra fazer isso. O primeiro suporte que a gente vai construir é só um protótipo, é pra ver se tá tudo se encaixando, se não vai ficar muito pesado, muito grande, desajeitado, se vai encaixar no microscópio, se não tem peça que vai esbarrar na outra. E conforme a gente monta, a gente vai percebendo que sim, tem uma série de correçõezinhas que precisam ser feitas. Vamos voltar pro desenho. E agora eu tenho que prestar muita atenção porque eu não quero levar pro laser pela terceira vez. Então a gente tem que calcular cada detalhe. Uma coisa muito legal que eu tô fazendo aqui, que vai ficar como aprendizado, é o encaixe para porca. Ela vai ficar meio que recheada dentro do MDF e não sai mais. Isso faz com que você consiga girar o parafuso e empurrar o celular para frente e para trás. Se você comparar as duas versões, você vai ver que a gente evoluiu muito. Mas não adianta toda essa pirotecnia se o negócio não funcionar na hora H, né? Vamos lá, gravando aqui pra vocês, ó, o foco do microscópio. Olha que coisa linda. Isso aqui é um papel riscado com lápis. Ah, que legal! Ó, conforme eu mudo a luz lá embaixo, muda completamente o que você tá vendo na tela. Você consegue observar a fibra do papel de um jeito muito diferente. Eu posso diminuir a luz também. Que valeu cada segundo gasto nesse negócio, hein? Só que eu tô na ampliação mínima do microscópio. Vou colocar um passo adiante aqui. Ele tá focando. Olha só. Dá a impressão que o grafite é uma graxa que foi passada em cima do papel. Você percebe aqui que o lápis gastou no momento em que ele passou. Vou tentar ampliar mais uma vez, só que agora já falta um pouco de luz. Ah, não falta luz não. Mas o foco fica extremamente curto, você já consegue ver as fibras do papel. Você consegue focar uma e desfocar a outra. Vamos tentar ir no zoom máximo do máximo agora. É, aqui já é bem difícil enxergar alguma coisa. Olha como é importante ter o domínio do foco aqui. Mas eu não sei se a minha objetiva que tá lá na frente já tá meio pitimbada. Nesse grau de ampliação já não fica mais tão legal, fica meio embaçado. Agora é o seguinte, talvez tenha sido até fácil dar uma reformada no microscópio e fazer o apoio do celular. A próxima etapa é preparar as amostras. A gente tem que dar um jeito de enxergar bem o que a gente quer ver. Para isso eu comprei uma caixa que tem dois tipos de vidrinhos. As lâminas, que são esses grandões, e as lamínulas. É um vidrinho bem pequenininho que vai por cima. Vou confessar que eu não sei fazer isso direito, tá? Peguei um pedaço de folha de manacá aqui, alguns pelos de barba, pernilongo, coloco a amostra em cima da lâmina, uma gotinha de água e a lamínula por cima. Vamos começar então vendo a flor do manacá. Eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ver pelo menos uma célulazinha ali, o formatinho dela, vamos ver. Ó, coloco aqui, prendo, eu já mexi na lamínula sem querer, baguncei o negócio, coloco o microscópio na menor ampliação. Nossa, essa é a ampliação mínima. Eu acho que a gente vai conseguir ver célula sim. Olha então a célula. Coisinha linda. Vamos ampliar mais uma vez. Olha as células da plantinha aqui. Se o microscópio consegue ver célula, tá tudo certo. Pelo de barba. Olha que delícia poder usar esse instrumentinho aqui na ponta. Nossa! Essa aqui é a raiz do pelo. Isso é uma ampliação mínima. Coisa doida. Vamos chegar mais perto. Será que a gente consegue ver as escamas do pelo? As escamas não, mas a gente consegue ver que é bem transparente, né? O foco é tão curto que você consegue focar a parte de cima do pelo e não chega na parte de baixo. É muito doido. Inclusive a gente consegue ver a estrutura da fita crepe aqui também. Olha só, você nunca viu fita crepe no microscópio. Pernilongo seco. Olha isso! Tem uma estrutura aqui na frente, na cara do pernilongo, que é muito doida, que eu não sei o nome, mas são esses pelinhos aqui, ó. Vamos pesquisar o nome. São as cerdas. Com elas, os machos detectam a vibração da asa das fêmeas, localizando as parceiras, e para as fêmeas, as cerdas possuem função tátil. Ajudam o animal a sentir a pele humana e ver se ela é própria para picada, se ela está livre de pelos e lisa. E aqui você está vendo essas cerdas com toda a perfeição, bem na cara do pernilongo. Esse aqui, ó, é o bumbum do pernilongo, todo peludão. Você sabia que o pernilongo tinha tanto pelo assim? Separei duas asas, vamos ver a estrutura da asa. Olha, tem coisa que na ampliação mínima já fica bonito demais. Tá misturado com uma pata ali, né? Você tá vendo. Mas olha que belezinha a asa. Consigo ver os pelinhos na ponta dela. Vamos botar mais ampliação. Nossa! A imagem é absurda. Olha a pontinha da asa. Eu acho que eu tô quase vendo célula ali já. Vamos chegar mais. Essa é a pontinha da asa.
Gente do céu, isso aqui é muito doido. Essa espécie de esqueletinho que ele tem dentro da asa também tem pelos. Você tá percebendo a importância de eu ter o controle fino da amostra? Eu consigo trazer a asa para trás e para frente de um jeito muito suave aqui. Agora sim vamos ver os pelinhos da perna do pernilongo. Olha só. Esses riscos que você tá vendo é a divisa entre o ar e a água, tá? Não tá uma amostra assim muito bem preparada. Mas aqui, na ampliação de 40, deixa eu ver direitinho os pelos da perna dele. Inclusive consegue focar uns e desfocar outros. Nossa! Mudei a luz, mudou tudo. Vamos voltar pra asa. Olha com a imagem diferente. Agora a gente consegue ver muito mais cor. Gente do céu, eu não sei vocês, mas eu fico emocionado de ver isso. Sério, juro. É um tipo de tecnologia que o ser humano tem acesso não faz tanto tempo assim. E é lógico que eu vou dar o sangue por esse vídeo. Não posso mostrar de perto, porque senão eu vou tomar um strike aqui do YouTube, mas eu tô dando uma furadinha na ponta do dedo e colocando ali. Olha as bolinhas do sangue. Será que isso aqui são glóbulos vermelhos? São hemácias? Vamos dar um zoom maior aqui. Se isso aqui não vale um joinha, eu não sei o que vale um joinha. Elas estão se deslizando ali numa parte do sangue que ainda está líquida. Olha que legal a variação que tem na imagem conforme eu mudo a luz aqui. Essa imagem é completamente diferente dessa aqui. Mas valeu cada centavo desse microscópio. Você consegue ver essa parte abaulada da hemácia, porque essa célula tem mais ou menos o formato de uma moeda com o meio côncavo. Então a gente consegue ver isso direitinho aqui no microscópio. É muito louco. Tá uma corrida louca das hemácias aqui. Uau! É muita hemácia. Olha só, que lindo. E a luz aqui faz muita diferença, hein? Galera, microscópio reformado. Fizemos todo o apoio para o celular, ficou muito bom. Depois preparamos as amostras. Vamos combinar, vai? Foi muito legal ter feito tudo isso aqui. Espero que a gente veja esse bichinho mais vezes no Manual do Mundo, fechou? Sim, a gente acabou de inaugurar o nosso canal de cortes. A ideia é colocar lá os melhores momentos do Manual do Mundo que talvez você tenha perdido, porque a gente já publicou mais de 2.000 vídeos ao longo de 15 anos. Tem coisa que eu mesmo não lembro que eu fiz. Então, pra ficar mais fácil de achar, pra você poder assistir coisas que nunca viu, a gente criou esse canal muito bacana. Pra você se inscrever é só clicar no card aí do lado ou procurar na busca canal de cortes do Manual do Mundo, fechou?